Ela é analista de comunicação institucional no iFood, formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2020 e pós-graduada em marketing e negócios pela SPM em 2022, tem habilidades no planejamento e desenvolvimento de estratégias e planos de comunicação, atendimento ao cliente e cronograma de atividades. Com a carreira voltada para a comunicação corporativa, foi analista de comunicação na Subway Brasil e assessora de imprensa na Advice, assessoria em relações públicas e comunicação. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Letícia Moura. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, Vanderlei. Eu fico feliz que você está aqui, viu? Eu também estou feliz de estar aqui. Que bom poder bater esse papo. A gente já estava combinando um certo tempo, né? Sim. Você é de uma turma que se formou não faz muito tempo, né? Não é. Como é que você chegou ao Mackenzie? Como é que você chegou ao jornalismo? Bom, vamos lá. Eu cheguei ao jornalismo, acho que eu fiquei muito indecisa do que eu ia fazer, ainda no colegial, né? A gente tem que decidir sempre muito novo. E eu pensei que eu gostaria de trabalhar com alguma coisa que fosse um pouco mais leve, que me trouxesse oportunidade de trabalhar com coisas diferentes, como cultura, mas que, enfim, me trouxesse também a oportunidade de trabalhar em corporativo, se eu quisesse, ou em assessoria de imprensa. Então, eu fui muito para o jornalismo, mas pensando muito em trabalhar em redação. Acho que meu grande objetivo quando eu entrei na faculdade era trabalhar com alguma redação relacionada à cultura, gastronomia. Eu acho que é o sonho da maioria. É o sonho da maioria, exatamente. E aí, eu escolhi o Mackenzie, justamente porque eu sentia que ele tinha um pouco dessa visão, não só de redação, mas também uma visão um pouco mais corporativa, que eu não enxergava nas outras faculdades. Acho que as outras faculdades eram muito direcionadas só para redação, ou para alguns temas um pouco mais, enfim, jornalísticos mesmo, e o Mackenzie trazia esse lado, mas trazia um pouco essa parte de comunicação corporativa. Minha irmã já estudava aqui, já conhecia a faculdade, já gostava também. Então, ela fez o quê? Ela fez arquitetura. Então sempre falou muito bem do Mackenzie. Então foi uma decisão bem fácil para mim. Eu nem prestei outras faculdades, eu vim direto para o Mackenzie e consegui, foi uma felicidade. Mas jornalismo sempre? Sempre foi jornalismo. Não, nem tentei outra coisa. Acho que quando eu coloquei na cabeça que eu queria jornalismo, eu falei, não, é isso mesmo. E não me arrependi em nenhum segundo, assim, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Gostei muito de ter feito. Mas enfim, aí foi assim que eu cheguei aqui nesse curso, nessa faculdade. Você saiu direto já para trabalhar com corporativo, com assessoria? Não chegou a trabalhar em redação? Não cheguei. Quando eu comecei a fazer as seleções de estágio, né, fiz vários programas e tudo mais de estágio, mas a grande maioria que eu encontrei, né, quando eu fui fazer as inscrições e tudo mais das seleções, foram empresas. Então eu cheguei a fazer alguns processos na Abril, na Veja, mas acabei não indo para frente com o processo, mas eu passei em vários processos de empresas mesmo e fui trabalhar, meu primeiro estágio foi uma empresa de agronegócio, gigantesca, global, com comunicação corporativa, né, comunicação externa, mais voltado para PR, assessoria de imprensa e tudo mais. E aí foi isso. O que a faculdade te ajudou na tua carreira? Eu acho que ajudou... Se é que ajudou? Ajudou. Acho que o principal ponto, assim, eu trabalhei bastante tempo com comunicação externa, então trabalhei em assessoria, fazendo releases, textos e tudo mais. E trabalhei também, quando eu trabalhava na Bung, por exemplo, no meu estágio, eu tinha que fazer muita revisão de textos. Então, acho que muito essa parte textual também, de tipo, a estética do release, o que a gente fala ou não fala, enfim, esse tipo de situação. E também um pouco do contexto de o que é uma assessoria de imprensa, o que a gente faz. Acho que a faculdade me ajudou bastante nesse sentido. Na minha vida profissional, né? Óbvio que teve outras 1 milhão de coisas que eu aprendi na faculdade, mas muito na minha vida profissional dessa questão de comunicação corporativa, acho que foi muito nessa questão de texto, que eu acho que, inclusive, por exemplo, existe muito essa pergunta de precisa de faculdade para fazer comunicação? Precisa de faculdade para fazer jornalismo? Eu acho que sim, porque, obviamente, tem gente que tem o dom, mas essa questão de texto, de contexto, de como você escreve, de como você aborda tal história e tudo mais. Hoje eu vejo que muita gente não tem. Gente que trabalha com assessoria, gente que até fez jornalismo, mas ainda não tem essa questão. Então, enfim, acho que isso foi o principal ponto que a faculdade hoje me ensinou e que agregou bastante também na minha carreira como
comunicação corporativa. Mas assim, você tinha interesse, como quase todo mundo, em redação, né? Acho que vinha aquele sonho de trabalhar numa redação. Quando você sente que, você falou, fez alguns testes, né? Trabalhou para entrar em algumas empresas e tal, algumas empresas de comunicação. Tem alguma disciplina que você fala, isso me ajudou de certa maneira? Ou eu utilizo isso constantemente no mercado? Se eu não me engano, a gente tinha, eu não lembro o nome exatamente da aula, mas a gente tinha acho que foram 2 semestres até, de assessoria de imprensa mesmo. E acho que aí bastante chamou atenção e me ensinou bastante coisas que hoje eu faço. Mas eu acabei indo muito sem querer, assim, não foi uma coisa que eu... Planejado. Tipo, falei, eu quero trabalhar com corporativo. Foi assim, meio que eu passei, tipo... Era bom, os benefícios, o salário, a empresa era uma empresa muito boa. E aí eu fui indo, e aí quando você começa a pegar experiência muito nessa parte, é muito difícil você migrar. Então hoje, por exemplo, todas as minhas experiências profissionais foram em comunicação corporativa, é muito difícil eu ir para uma redação, no caso, né? Mas eu acabei, enfim, depois gostando também, me identificando profissionalmente com os meus objetivos profissionais e pessoais ali. Então acho que foi isso, mas acho que a disciplina de assessoria me ajudou bastante também nessa questão do que eu faço hoje. Você disse que até tem, né, pessoas não formadas, porém, possivelmente na tua faixa etária, eu acho que não, né? Quer dizer, não. As empresas exigem uma formação acadêmica. Sim, eu acho assim, pelo que eu tenho visto, que o que mais pega na hora da contratação são as experiências profissionais mesmo. Mas para a primeira experiência profissional, que é o que vai moldando o seu futuro, né, ali na profissão, você precisa estar em alguma formação ou ser formada e tudo mais. Acho que é muito difícil você conseguir, assim, ingressar em uma empresa, principalmente com comunicação corporativa, sem ter uma formação ou sem estar em um processo ali de graduação. Letícia, eu tenho conversado com muita gente que se formou 5 anos, como você, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E o que a gente percebe? Muita gente trabalhando em comunicação, não em redação. Sim. Né? Você acha que você sai preparada da faculdade para ampliar o horizonte, para atuar em várias áreas? Porque a gente percebe que tem gente em publicidade, a gente tem gente em marketing. O jornalista tem algum diferencial para atuar nessas áreas? Sim, com certeza. Eu acho que o jornalista, ele é um comunicador, assim, sabe? Eu acho que ele consegue ter muito essa visão de PR, que tem também muita gente que discute se é um papel de jornalista, um papel do RP e tudo mais. E ele consegue também ter uma visão um pouco mais de marketing, mais voltada. Aí é um pouquinho mais difícil, mas ele consegue também puxar muito dessa questão de comunicação corporativa e tudo mais. E redação, que, enfim, continua sendo o core, acho. Mas acho que o jornalismo, ele é uma profissão muito coringa, assim, sabe? Que você consegue, é um comunicador, que você consegue se adaptar em todos os ambientes que tenham relação com isso, sim. E acho que a faculdade, pelo menos o Mackenzie, eu percebi que tem várias disciplinas que agregam com isso, entendeu? Mas certamente você não pensava numa jornalista no iFood, por exemplo, né? Não pensava. Eu para ser bem sincera, assim, quando eu comecei mesmo, os primeiros semestres e tudo mais, eu não imaginava que daria para estar em um ambiente corporativo. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Meus pais, sabia de assessoria de imprensa, mas assessoria também é bem diferente de corporativo. Tipo, eles se ligam bastante em alguns momentos, mas existem outras esferas do corporativo que o jornalista consegue entrar e que a assessoria não entra. Hoje, por exemplo, eu não trabalho próximo de assessoria, eu trabalho com comunicação 360, que se liga um pouco, mas ela não chega tão próximo à assessoria de imprensa. Mas enfim, então meus pais sempre trabalharam com um ambiente corporativo. Eu sempre tive muito esse perfil corporativo e tudo mais, gostava de estabilidade, de benefícios. Mas famoso CLT. Famoso CLT, exatamente. Mas eu nunca imaginei trabalhar assim, sempre imaginei trabalhar em redação mesmo. E aí quando eu comecei a trabalhar que eu entendi o que a gente fazia dentro de uma empresa, qual era a importância da comunicação institucional. E aí foi crescendo esse meu conhecimento e aí eu fui me variando de várias áreas, assim, até chegar onde eu estou hoje, que é uma área que não tem muita relação com o que eu
sempre imaginei que o jornalista fazia, mas... Hoje tem, né? Hoje tem, exatamente, hoje tem. Tanto que a maioria das pessoas que trabalham comigo dentro dessa área são jornalistas. Letícia, na tua época, eu falo na tua época, ontem, né? Já existia, porque para muitos que eu entrevisto aqui, não existia essa figura chamada influenciador. Você já desde a faculdade, certamente, já conhecia esse personagem que eu não sei como é que eu defino ele. Alguns criticam, alguns jornalistas criticam, outros dizem... Para mim é um profissional, de alguma maneira. Eu acho que parece-me que não tem como se livrar, entre aspas, dessa figura. Ele é importante? Qual a importância dele na comunicação? Você, não sei se você trabalha ou não com influenciador. Trabalho bastante, inclusive. No que eu faço, né, é extremamente importante porque ele chega em públicos que o texto não chega. Ele chega em públicos que texto não chega, que o vídeo, enfim, mais montado, digamos assim, não chega. Então, o público que eu converso hoje dentro do iFood são um público de entregadores, que é um público que ele não vai ter esse costume de ler texto ou ter esse costume de ler notícias e tudo mais. Então, como chegar nesse público? O meu objetivo em comunicação não é saber, porque eu gosto ou não de influenciador, é chegar e comunicar o meu público-alvo. Então, o influenciador, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante para a gente se comunicar com públicos que hoje o modelo atual, o modelo, enfim, padrão de jornalismo não chega. De texto. Modelo tradicional. É tradicional, exatamente. Ele é um veículo, de certa maneira. Um veículo, com certeza. E para mim, assim, atualmente é um veículo extremamente importante, que a gente utiliza muito e que dá muito resultado. Ou seja, dentro da publicidade você tem que ter uma verba destinada a este profissional. Não tem jeito. Sim, depende, aí vai depender muito da campanha e tudo mais, e quanto que você quer, enfim, quais são as mensagens-chave, aí tem todo o planejamento estratégico. Mas sim, a gente separa uma verba bem significativa para esse trabalho com influenciador, campanhas de mídia e tudo mais. Letícia, na faculdade certamente você também já discutia, né, a questão da fake news, né, e da questão você pega o início ali da inteligência artificial e tal. Como é que se trabalha com isso, mesmo estando no corporativo? Há uma preocupação com isso também? Com certeza. Na faculdade eu não me lembro de ter trabalhado nada de inteligência artificial, acho que hoje está bem diferente. Eu comecei a trabalhar mais com essa parte de inteligência artificial quando eu entrei no iFood mesmo, porque a gente tem um programa próprio de inteligência dentro do iFood que a gente usa, como se fosse um chat GPT mesmo, mas é um programa do iFood mesmo, que inclusive a gente é incentivado a utilizar ele. E ele ajuda muito, tipo, horrores, assim, a produção de textos, conteúdos enfim, às vezes a gente precisa, mas esquecer uma palavra, a gente usa ele. É o mais pesado, né? É o mais pesado, exatamente. Obviamente, a gente não usa o programa para criar uma estratégia completa, mas acho que essa parte um pouco mais tática, operacional, do tipo, eu preciso escrever um texto rápido, eu não tenho tempo, eu sei o que eu quero falar, mas eu enfim, não consigo parar agora para raciocinar aquilo. E aí eu peço ali, escreva um parágrafo disso, e ele traz, aí eu só dou uma reformulada. Então, assim, pra mim é uma ferramenta ótima. É benéfica, então, a benéfica. Pra mim, assim, eu utilizo de uma maneira que me beneficia, eu consigo ganhar tempo utilizando essa ferramenta. Um tempo que eu gastaria tendo que pensar no texto, ou tendo que pensar em alguma outra coisa que ele me traz já mastigado, digamos assim. E a questão da fake news hoje me atinge muito também. Como eu comentei, eu trabalho com entregadores e a fake news é uma coisa que roda muito entre eles. E aí a gente fica desesperado porque se cria qualquer burburinho, né? Entre eles já é uma coisa que estoura super. E assim, não sei como estão em outras áreas, mas pelo menos na minha área não tem muito controle ainda sobre isso, não tem muito o que fazer. Então, está aumentando por causa das inteligências artificiais, de influenciadores e tudo mais. Acho que é uma coisa que tem não é distribuição, uma pulverização um pouco maior. Muito rápida. Muito rápido. Antes, acho que quando começou, não era tão rápido assim e tudo mais. Agora, muito, explode de um dia para o outro, de um segundo para o outro. Então, mas a gente ainda não tem
muito controle sobre isso, não temos Você trabalha com assessoria, diretamente com uma assessoria de comunicação para reverter isso? Trabalho. Existem planos e tal? Existem planos, a gente tem todo um planejamento de crises e tudo mais. A assessoria está sempre muito atenta, 24 horas a gente tem plantonistas sempre assim para estar atendendo a gente nessas questões, porque qualquer ponto pode acabar com a reputação da marca. E isso é um ponto muito importante de comunicação corporativa, que a gente trabalha com a reputação da marca, né? É uma tensão o tempo todo. O tempo todo. Trabalha muito pesado nesse sentido, assim. Mas a gente tem assessoria que dá um bom suporte pra gente também. E a gente tá sempre monitorando, mas a maioria das vezes a gente não consegue prever com antecedência, mas quando o problema já foi ali instalado. Aí é uma questão de gestão de crise mesmo. Uma coisa que vem depois da pandemia, com a pandemia e continua em grande parte, a gente está falando um pouquinho sobre isso, é a questão do online, do trabalho home office e tal. Sim. É uma tendência, as empresas vão voltar, como é que tá, de forma geral, não só na sua empresa, mas de forma geral, como é que você está vendo isso? Se você acha positivo também? Eu acho positivo pela questão da flexibilidade, de você poder incluir outros momentos no seu dia a dia, porque quando você está no escritório, querendo ou não, você acaba ficando muito preso ali naquela cidade, naquela região, naquela rotina. Acho que com o home office você tem a possibilidade de morar em alguns outros lugares, ou conhecer outros lugares, ou ter a flexibilidade de fazer uma consulta ou alguma outra coisa no horário de almoço e tudo mais. Eu gosto bastante do home office e eu percebo que a minha geração, né, enfim, os jovens que estão entrando aí no mercado de trabalho, eles se importam bastante com o modelo de trabalho. Então, se está fazendo alguma entrevista ou algum processo de alguma empresa, a primeira coisa é se é híbrido, se é presencial ou se é 100% home office, e isso pega bastante. Então, acho que as empresas têm percebido isso e têm implementado pelo menos 1 dia, 2 dias de home office para conseguir manter ali os funcionários e tudo mais, e a atratividade também de novos funcionários dentro da empresa. Não vejo como uma tendência de voltar a ser presencial. 100%? 100%. Acho que as pessoas acabam rendendo bastante no home office também, às vezes até mais do que no presencial. E aí eu acho que depende muito do perfil de cada pessoa e tudo mais, mas acho que o jovem que está entrando a próxima geração do mercado de trabalho já está muito acostumado a trabalhar com home office e não vejo tendo essa volta para o presencial. Eu, por exemplo, não voltaria para o presencial. 100% não. 100%, exato. Você falou dessa geração jovem, né? Quer dizer, um pouquinho depois da sua geração também, você é muito jovem. Qual a preparação que esse cara tem que ter, que essa menina tem que ter ao sair da faculdade na área de comunicação? Eu nem estou falando especificamente de jornalismo, porque eu acho que, de fato, tem que ser uma coisa que ele tem que ter um perfil para atuar em várias frentes, não é? Eu acho que o principal ponto assim, que me ajuda bastante é essa questão de ser comunicativo, entender o ambiente e ser ali um camaleão, uma pessoa adaptável, que consegue se comunicar, que consegue expor suas ideias e suas opiniões de uma maneira clara, que não é uma pessoa que fica ali quietinha no canto, só aceitando ordens. Tipo, tem que ser uma pessoa que participa, que, enfim, traz valor para a empresa também, e tem que ser uma pessoa política. Acho que para você trabalhar em um ambiente corporativo, você tem que ser muito político, você tem que ter jogo de cintura, para você entender as situações e, enfim, se posicionar no momento certo, comprar brigas em outros momentos e tudo mais, porque o corporativo não é eu não sei como é trabalhar em redação, nunca trabalhei, mas... Tem que ser político também. Então, acho que um ambiente qualquer, você tem que ser muito político, e ainda mais em uma empresa, principalmente uma empresa global, uma empresa grande, com muitos funcionários, você cada vez mais tem que ter essa politicagem de tratar com outras pessoas. Acho que esse é o principal desafio, assim, de qualquer trabalho, mas que eu vejo o jovem profissional que ele às vezes não consegue, não tem muito esse jogo de cintura, ou acaba não se posicionando muito, não sendo muito comunicativo, e aí acaba sumindo, ou vira um garoto de recados que só não tem muita pensamento estratégico e tudo mais. Personalidade. Então, personalidade, exatamente. Então, acaba sumindo dentro desse ambiente, aí realmente não se destaca e não cresce. Valeu a pena fazer jornalismo, honestamente? E por quê? Valeu. Valeu. Para mim, acho que valeu muito, porque na faculdade, assim, foi uma faculdade
leve pra mim, não foi uma faculdade que eu olho pra trás e penso, tipo, nossa... Você não saiu com raiva de ninguém, Não, assim, da de gente, ninguém. nada? De ninguém, não saí com raiva de nenhuma matéria. Acho que eu converso muito com outros amigos que fizeram outros cursos, como a minha irmã mesma que fez arquitetura, e ela fala, nossa, a faculdade pra mim foi um inferno, tinha que fazer projeto até de madrugada e tudo mais. Eu falo, nossa, a faculdade pra mim foi uma delícia. Eu amava fazer as coisas que eu tinha pra fazer, tipo, eu amava fazer as matérias que eu fazia. Mas eu acho que a sua turma era leve também, sabe? Essa é a impressão que eu tinha. Então, pra mim era muito leve, foi muito leve, muito gostoso, assim, eu olho pra faculdade com muito carinho. E além disso, hoje eu tive a oportunidade, né, eu cresci bastante, trabalhei em empresas globais, em empresas que me agregaram muito conhecimento e hoje eu sou uma profissional jovem e bem-sucedida para a minha idade. Então, e cada vez mais, tipo, crescendo e conseguindo aprender mais e eu falo com a alta liderança do iFood. Então, estou muito feliz com hoje o meu momento profissional. E muito feliz com o que eu passei, não foi assim uma tortura para conseguir, foi uma coisa leve, uma coisa gostosa, uma faculdade que eu gostei bastante e eu consegui chegar ali num resultado bom no final. Então, para mim, foi só ganhos. Então quer dizer que se a gente precisar de você, a gente pode chamar pode de chamar. Volta, não tem problema. Pode chamar, sempre que precisar, tô aqui. Letícia, obrigado, você é uma simpatia, muito gostoso esse Imagina. bate-papo, acho que tem... É uma outra geração. Eu falei com a Brenda também, né? Acho que foi logo que a gente, 23, 24, que é da tua turma, né? Sim. Quer dizer, que também tem essa perspectiva, esse olhar profissional. É muito bom conversar com vocês, para a gente aprender um pouquinho também, né? E saber o direcionamento, saber onde vocês estão no mercado de trabalho. Também isso serve para as novas gerações. Obrigado pela sua gentileza em ter vindo aqui, viu? Imagina, obrigada pelo convite. É um prazer, obrigado. Prazer é meu.